instrumentos e aportes de comunicação na época medieval, assim como as resistências e as construções identitárias próprias, regionais ou aquelas que permitem uma identidade de comunicação, com certeza suscitarão muitas perguntas do público que, a partir desse momento, os interessados podem se manifestar, estarão membros das reflexões, muito boas reflexões, diga-se de passagem, especialmente essa que você nos trouxe aqui pela manhã, que está ligado justamente a um tema que, não propriamente questão do latim e da evolução ou da transformação para as línguas romances, não é meu objeto específico de trabalho, mas especialmente a documentação sobre a qual você faz esse tipo de análise. Partilhamos, portanto, de fundos documentais, e isso me permite, de certa maneira, tecer algumas questões. Eu elaborei apenas uma, que teria inúmeras possibilidades. Passo a ler, para eu também não me perder muito na elaboração. Caso você tenha alguma dificuldade de compreensão, bom, estamos aqui para nos entendermos certo. A elaboração identitária por parte da administração régia a nível linguístico seria promovida deliberadamente pelos instrumentos e agentes monárquicos, impondo filtros de validade e até aprimoramento frente à língua vulgar. Isso você já nos trouxe no seu texto. Fenômeno mais visível a partir do século XIII em Portugal, quando a ordenação de fórmulas e processos judiciais refletem a intenção centralizadora monárquica, ainda que conservando a conexão com a língua falada, pelos letrados, inclusive. Quer dizer, esse diálogo me parece muito rico, essa nova forma de interpretar o esforço centralizador a partir de fórmulas que impõem, de certa maneira, o português, ou o galaico português, ou no nosso caso especificamente, de que maneira também não se esquece a importância de manter canais de comunicação com a língua falada, que são aspectos muito pouco destacados e explorados. E aí eu pergunto, eu sei que o seu texto continha essa parte, você, em nome do respeito ao tempo, você até retirou da sua leitura, mas eu perguntaria, e o universo linguístico das cantigas? Na literatura genealógica e cronística, como é sentido esse fenômeno de intenção de diálogo entre a língua escrita e a língua falada? Tem o mesmo sentido e amplitude que nos documentos oficiais? Pretende-se também, a exemplo destes, um diálogo e uma compreensão com o vulgo? Porque, veja, Stephanie, essa é uma questão bastante, vamos dizer, sensível, eu acho que para a medievalidade como um todo, para os estudos medievais como um todo, na atualidade, porque trata-se de uma questão estruturalmente ligada à recepção, que muitas vezes, mesmo no Brasil e não só, nos é cobrado. Como medir a recepção? Bom, é claro que isso nos mecanismos não são os mecanismos da modernidade nem da contemporaneidade, óbvio que não. Mas claro que a transcendência dos textos, a efetividade ou não, ela não precisa ser medida numericamente, ela tem outros critérios, outras vias, não é? Então eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, ficasse à vontade para nos explanar, e talvez até aproveitar para falar um pouquinho mais. Obrigado pela questão. É bastante difícil de responder, porque não sou especialista dos textos literários. Em particular, a linguagem da poesia das cantigas é bastante natural. Muito tempo diz-se que era a língua mais próxima da fala, mas uma língua muito especial, e o problema da recepção de textos poéticos, um problema que permanece pouco explorado, que contamos de meios para explorar, para aprofundir o problema. Eu pensei que havia dois níveis de reflexão. A composição dos textos, que talvez se arraiza numa tradição oral
medieval, talvez com raízes populares na composição dos textos mesmos. E depois, mais uma vez, a utilização social dos textos, porque conservamos as cantigas só em compilações, com esforço, uma intenção política de reunir um conjunto de obras, e isso faz muito sentido para a identidade. E nesse nível há ainda dois níveis intermediários, porque o universo das cantigas é essencialmente o universo aristocrático. Os poemas eram compostos para o público da aristocracia feudal, nomeadamente do norte de Portugal, nas cortes feudais. E havia, acho, uma sensibilidade nesse meio, que era, no entanto, oposto à centralização régia, é bem conhecido. Neste meio feudal havia uma sensibilidade ao valor da língua. Era considerado, a língua vulgar dos poemas era considerada como uma espécie de tesouro a cultivar, a conservar. Bom dia, bom tê-los aqui conosco hoje nessa jornada, né, o dia inteiro, mas enfim, acho que vai ser bastante rica para que todos nós possamos aprender um pouco mais. E vocês puderam perceber que falou-se aqui, ou nessa primeira mesa, se falou de linguística histórica, paleografia, epigrafia, né? E que, de certa maneira, todo esse conjunto de conhecimentos, ele contribui de uma forma direta, objetiva, clara, ao desenvolvimento do próprio conhecimento histórico. Então, sem isso, fica complicado, realmente, nós fazermos história, é verdade. No Brasil, nós temos a mania, ou a falha, eu considero mais uma falha mesmo, de utilizarmos, geralmente, materiais já impressos. E poucos materiais, por exemplo, manuscritos ou epigráficos. Nós poderíamos ter acesso a eles, com certeza, né? Mas, evidentemente, é uma lacuna que nós devemos ir aos poucos preenchendo. Eu acredito que tanto a fala do Stefan como a fala do Vincent trazem exatamente um alerta para que nós também tenhamos um olhar atento, bastante interessado nesse tipo de conhecimento, né? Também, por outro lado, falou-se aqui do público e do privado, de certa maneira, né? Quando o Stefan falou com relação à questão da língua, obviamente, dessa concepção linguística galaico-portuguesa ou portuguesa, evidentemente que nós temos aí uma ideia do que seria uma língua pública, nacional, ou de uma língua mais local, né? Isso é uma questão que a gente vai colocar aqui. E o Vincent também, quando trata das questões relacionadas à epigrafia, de certa maneira, ele também aponta para esse argumento, quando ele trata das estelas funerárias de Merlin, né? Então, na verdade, eu vou colocar aqui algumas questões, muito mais para que nós possamos suscitar algum tipo de debate também, como foi o caso da Marcela, muito mais especialista do que eu, por exemplo, em relação ao período de Idade Média tardia, isso seguramente, como Fátima também. Eu vou tentar, na medida do possível, trazer algumas ideias, também voltando para o texto do Tomás. Porque o texto do Tomás é um texto que, de certa maneira, chama muito a atenção. Porque, na verdade, eu li, tive o prazer de ler o texto, e essa dificuldade de estabelecer esse Arias, quem era? É um personagem, são dois personagens, realmente é um grave, um problema sério para nós historiadores tratarmos disso, né? Não existe qualquer tipo de digamos assim, reconhecimento, filiação, dizendo, olha, eu, Arias, fulano de tal, uma espécie de ficha completa da identidade do indivíduo. Nós não encontramos isso no período tardo antigo e tampouco medieval. Então, na verdade,
é um problema com o qual nos deparamos. Mas o que me chamou a atenção, e aí eu vou para duas questões básicas, né, uma para o Stefan e outra para o Vincent, para a gente poder debater. Eu chamei, digamos assim, fiquei curioso quando o Stefan falou da língua nacional, questão da língua nacional, né? Porque a mim me parece que essa construção, ou essa ideia da língua nacional, ela estaria associada a uma ideologia política régia, quer dizer, o Diniz vai ser o promotor desse, digamos assim, da implementação do português como uma língua oficial, né? Mas aí eu entro com uma dúvida que é minha, né? Porque na Antiguidade Tardia eu noto claramente essa distinção entre aquilo que é proposto por uma ideologia política régia e aquilo que, de certa maneira, é contraposto por uma nobreza, que a cada momento quer... Nossos contributos. Se a historiografia francesa continua a suscitar certo interesse, no entanto, devido às suas audácias, como ligado à massa dos trabalhos e graças à tradição que têm os medievalistas franceses de trabalhar sobre regiões externas ao seu próprio país, criando assim relações com a Itália, a Espanha, a Grécia, os países do Médio Oriente e, recentemente,